Hum. Olá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantz. Nossa, eu já ia falar que nem eu falo nos vídeos do canal. Enfim, gente, eu vou me apresentar um pouquinho antes da Lisa chegar, porque eu sei que tem pessoas que estão me conhecendo agora. Olá, Julinha. Porque eu sei que tem pessoas que estão chegando agora, estão me conhecendo agora, e eu vou dar um breve resumo, assim, de quem eu sou e do que eu faço. Eu sou escritora, a minha primeira publicação foi realizada há 7 anos, quando eu tinha 21 anos. Eu escrevo, na verdade, desde que eu era bem pequena, né? Publiquei o meu primeiro livro aos 21, que foi em 2017. E desde então eu venho me como é que eu vou dizer? Eu venho me fortalecendo, por assim dizer, nessa minha jornada de escrita. Eu sou formada em comunicação, é, sou graduanda em letras, português e inglês. E desde então eu venho me dedicado bastante e estudado muito sobre o mercado editorial, sobre o incentivo à leitura em projetos culturais, trabalhando em pautas mais culturais. E eu vou apresentar brevemente para vocês aqui os meus livros, são 4 no total, um quinto quase a caminho. A minha primeira publicação foi essa, O Mundo por Francine B. Ele está disponível na Amazon, no e-book. Se vocês quiserem a versão física dele, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, ou então vocês acessem a livraria virtual dos escritores brasileiros, que lá vocês conseguem também adquirir a versão física. Ou, melhor ainda, você pode acessar diretamente o link da minha bio e lá você vai encontrar os meios de adquirir das duas formas, e-book e físico. O segundo livro foi esse, Espelho, até quando ele te aceita. Essa aí já é a segunda edição, que foi publicada pela Tagore Editora. Ele ainda não está na versão e-book, então, novamente, se vocês quiserem adquirir ele físico, falando comigo, aqui pelo Instagram mesmo, ou então acessando meu link na bio. O terceiro livro foi esse, foi Céu de Gris. Esse aí tem uma história interessante, na verdade eu escrevi ele aos 16 anos, e aí depois eu adaptei e publiquei aos 24. Mesma coisa, para adquirir, que eu falei, em relação aos anteriores, comigo ou no link da bio. E esse aí foi a minha aventura, assim, né? Porque eu realmente me joguei e me aventurei numa pegada mais thriller. Tentei ir mais pra fantasia, pro sobrenatural. Então, esses aqui vocês já conseguem encontrar na Amazon, e-book e físico, em outros marketplaces do Brasil. Ele está disponível na Submarino, na Americana, na Livraria Cultura, só a versão e-book, tá? Na Livraria Cultura. Mas é claro que vocês... sim, claro, no site da editora Viseu. Mas é claro que vocês também, se vocês quiserem, podem adquirir diretamente comigo. Aí assim eu dou aquele autógrafo caprichado. E hoje a Lisa e eu vamos conversar sobre essa jornada literária, né, essa carreira literária, e sobre principalmente sobre as histórias marcantes. Porque eu estava pensando, né, a gente estava conversando esses dias sobre a diferença que é você dizer quando uma história é boa e quando uma história é marcante, porque não necessariamente quer dizer que por uma história ser boa, quer dizer que ela é marcante. Inclusive, a gente vai debater sobre isso, sobre essa questão de o que é uma história marcante para cada uma. E eu particularmente também, eu vou falar algumas estratégias, citando alguns exemplos, né, que estão no mercado, alguns exemplos de best-sellers, alguns exemplos assim de hypes, também de clássicos, do porquê que as histórias se tornaram marcantes e principalmente porquê os personagens se tornaram marcantes. Aí agora eu tô esperando a Liz entrar pra gente conversar melhor com vocês.
Mas desde já eu agradeço muito vocês que estão aqui, vocês que acessaram a live, vocês que se comprometeram a estar aqui com a gente. Faz muita diferença todo o carinho que vocês, esse carinho que vocês dão. São muito motivacionais, né? Me motivam muito. E a Lisa entrou e eu vou responder aqui. Logo, logo a Lisa vai entrar. Meu Instagram demora um pouquinho para acessar. Aqui. Pronto. Oi, Sara, boa noite. Oi, Lisa, boa noite. Como é que você tá? Bom te ver. Bom te ver também. Como é que você tá? Pessoal do Instagram, boa noite. Sim, eu Dá tô pra ver muito bem. Ainda mais agora que eu tô com você, que eu tô com o povo aqui, que o pessoal tá assistindo, tá interagindo, tá mandando mensagens de carinho. É verdade, olha a Rani. Sim, a Rani é linda, a fadinha, que faz umas artes maravilhosas. Umas Mas mesmo, gente, siga a ilustrações Rani, lindas. né? Siga a Rani pra Uhum. conferir, né? Os vídeos e os desenhos que ela Ó, a faz. São Panleitora, lindos. gente, falando nisso, eu vi agora que a Panleitora entrou. O nosso sorteio de Halloween ainda tá de pé, viu? Vocês acessem o site Clube. Como é que é? Clube de Literatura. Eu fiquei em dúvida. Clube Trio de Literatura, que tá tendo sorteio ainda. Clube Trio de Literatura. Caiu, Clube de Sara? Literatura. O seu caiu, né? Eu vi que a sua câmera deu uma travada. Mas aí eu continuei aqui falando que eu estava lembrando do sorteio do Clube Trio de Aqui. Literatura, que vai ter o sorteio, né, dos livros em comemoração ao mês do Halloween e tudo mais. Tá bem divertido. Tá bem Tem divertido. vários livros, né? Da Sara, né? Tá incluindo o meu, Participe para ó. ganhar o céu de Participe para ganhar o Sopro da Breia, que é um livrão, gente. Ele tem tudo de maravilhoso, né, Sara? Suspense, uma escrita maravilhosa, personagens muito fortes, marcantes, assim, né? Tanto masculino quanto feminino. Né? Eu trabalho, é um público que eu escolhi para trabalhar, né? Porque eu acho, eu acho as mulheres intrigantes, assim, por natureza. E quanto que há de diferença entre a gente e, ao mesmo tempo, tantas coisas em comum que nós temos, ao passo que somos tão diferentes uma da outra, né? Cada uma tem as suas singularidades, né? As suas dores, os seus amores e tantas coisas. Então, mas ainda assim, vivem numa atmosfera que engloba todas elas, né? Então, muito, ao mesmo tempo que são diferentes, são muito iguais em questões de sensações, sentimentos, problemas. Então, foi um, foi algo que eu quis mesmo trabalhar e mostrar e até usar uma voz assim a muitas que não podem por algum motivo se expressar. E Mas te perguntar, né, complementando o que você deseja passar, né, com seus livros, mas você falou isso, né, e é isso, né, dar voz, né, às personagens femininas, né? sim, e você também tem uma abordagem parecida em alguns livros, né? Embora Eu eu gosto. acho que no tempo que desperdiçamos, você também trabalha essa questão, só que de uma forma muito mais sutil. Eu já tento, nos meus livros, eles focam no amadurecimento e problemas psicológicos, né? Então, assim, eu acho que eu já dou mais voz para as pessoas que estão um pouco debilitadas, que estão um pouco instáveis, que não se encontram num momento muito, muito bom da vida, né? Muito bem, no melhor momento da vida. E é como se eu desse um desabafo para esses personagens, né?
eles poderem conversar com alguém através dos livros, né? O leitor é alguém que eles estão conversando. Isso, isso traz isso gera uma conexão, né, com quem está lendo, porque é o que faz as pessoas se identificarem e quando não se identificam, elas, mesmo não se identificando, elas criam uma certa empatia, né, um sentimento empático em relação ao que o personagem está vivendo, né, você tem o poder de descrever tão bem os sentimentos e as sensações que você tá lendo e você passa a sentir na pele o Isso. que tá escrito ali. E eu sempre também gosto, uma coisa que eu gosto é escolher personagens simples. Uhum. É igual a Nai colocou ali, Liz escreve para pessoas como eu, assim, né? Mas, sobre pessoas, mas Como eu eu. tento pegar pessoas simples, coisas simples, né? Pra gente poder tentar ver o que está passando na cabeça, né? O que passa na cabeça de um adolescente que está com alguns problemas também psicológicos, de um jovem da década de 60, de uma moça de 20 e poucos anos que está sozinha no mundo, assim. Então, cada um tem uma voz e o que se passa na cabeça, né? De uma pessoa que precisa conversar, que não está bem, que precisa desabafar, ou que tem um caminho, uma jornada pela frente e não sabe nem como começar. Exatamente, é isso que faz as pessoas é, dividir essa conexão, né? Dividir é como se fosse uma espécie de terapia, né? Porque quando você lê aquilo, você sente que você desabafa também. Isso aí, a E isso gente começa, chega no fim aliviado, né? A gente sente até um pouco compreendido, né? Dizem que livros não é para nem todo livro é para todo mundo, e tá certo, né? Porque eu acho que é para cada momento da vida mesmo. Até livros que a gente lê quando a gente é mais nova, quando a gente vai mais velho, vai ter um significado diferente, né? Tanto não é para todo mundo, com quanto também certeza. também consegue ser entendido pela gente, né? Em outras etapas da vida também, né? Exatamente. Você complementou uma coisa que eu já ia dizer, né? Às vezes não é questão do livro não ser para todo mundo, mas varia muito a depender da fase que a pessoa tá, né? Porque, por exemplo, às vezes um livro não é para mim agora, nessa fase que eu tô, mas pode ser que futuramente ele me desperte interesse e vai ter o mesmo valor, A, men- sabe? Eu acho que é muito isso. a Eu mensagem acho vai que é ser muito absorvida de outra forma, né? sim, e vai fazer a diferença naquele momento, né? Naquele momento da vida. E eu acho isso que você faz com suas histórias é, uma forma de marcar, né? Que é o tema da nossa live, né? De realizar histórias marcantes. Ah, deixa eu só fazer uma observação. Gente, no final da live, a gente vai selecionar algumas das perguntas que mandaram lá no Instagram da Lisa e a gente vai responder, né? Quando a gente encerrar aqui o assunto, a gente só vai tirar essas dúvidas, né? Realizar aqui essas perguntas. Mas enfim, agora. E eu tava falando, antes de você entrar, Lisa, que é muito diferente você dizer que uma história é boa do que dizer que uma história é marcante. Porque quando eu digo que uma história é boa, isso não quer dizer necessariamente que a torna marcante. Porque o que eu vejo como uma história marcante? Sabe aquele livro, ou não só livro, isso vale para tudo, que é artístico, filme, né, obra, das mais variadas obras de arte. Aquela obra que é marcante é aquela que vira referência, sabe? E eu acho assim que muitas pessoas estão de acordo com isso. É aquela história que você vê alguma coisa, você vê algo que relacione o tema daquela história e você já lembre da história. Eu acho também que é algo que revoluciona, né, de alguma forma, né? Sim, Que sim. não é mesmo que pegue um enredo que seja uma coisa boba, uma coisa, use de um enredo básico. Mas o autor ele fez alguma coisa marcante, assim, revolucionou, colocou, quis dizer algo que ninguém teve coragem de falar, tocar num assunto, ou usar numa, né, numa temática, numa forma de escrita. Eu acho que
né? Pode ser o enredo mais simples, mas se ele ousar, né, revolucionar de alguma forma, marca, Sim, né? sim, não, pode continuar. É só isso. Pode falar. Te O que interrompi. eu ia. Não, não interrompeu, não. O que eu ia dizer é. Gente, peraí, me deu um branco. Eu ia dizer, sim, é que é claro que a gente tem que considerar que tem a questão individual, tem a questão pessoal, então às vezes eu leio um livro, né? Vamos usar mais os livros, porque a live está falando sobre escrita, sobre livros, né? Produção literária. Às vezes eu leio um livro que, para mim, para minha vida, ele fica marcante, mas que para a maioria das pessoas ele não é marcante. Mas há essa questão individual que não pode ser desconsiderada, claro, mas há também uma questão que entra no coletivo, né? Pelo menos de determinado segmento, de determinado, de determinado, de, de determinada categoria ou alguma coisa assim, né? Entre aquele público. E por exemplo, eu vou até, assim, citar um exemplo. Eu falei que eu ia trazer exemplos, né, desde os clássicos, alguns hypes, que por que quando a gente fala literatura brasileira, assim, só literatura brasileira, quem é que vem na nossa cabeça? Na, na maioria das pessoas vem Machado de Assis, vem Clarice Lispector. Então entra já nesse inconsciente coletivo. Eu não sei se você concorda, mas é essa a minha visão. Né? Assim como a gente pode ver, por exemplo, vou até citar É Assim que Acaba, da Colin Hoover. Por que que aquela personagem, né, conforme eu estou estudando é, e administrando muito mais essa questão do ensino e da construção de personagem, por que que ela marcou tanto, né? Por que que muitas pessoas a veem como uma certa referência e ela é estudada, analisada, porque a autora conseguiu passar essa questão marcante para ela. Né? E uma das características que a autora fez foi um detalhe bem simples. Quer dizer, um dos detalhes, né? Mas esse em especial parece uma coisa bem sutil, bem simples, que ninguém dá muita atenção. Mas o fato dela colocar uma tatuagem bem na clavícula da Lily, né? Isso já deu a ela um diferencial, já deu a ela um protagonismo diferente em muitas histórias que a gente vê. Porque foi a partir daquela tatuagem que tem muita coisa envolvida do emocional dela, da trajetória de vida dela. E muitas coisas, pelo que eu me recordo, assim, quando eu li o livro, ela vai desencadeando a partir da marca daquela tatuagem. Inclusive, outras cenas, uma cena muito triste foi direcionada, né, a essa maquiagem, né? Foi um machucado que ela recebeu na tatuagem e como isso tomou uma proporção grande, tomou uma proporção gigantesca, porque estava ligado a um elemento que ela marcou no corpo, né? O passado dela ficou marcado no corpo. Então, então Isso é isso. isso, Se eu né? poder pontuar, né, também, que essa história também, o que eu acho legal também, porque que marcou também esse livro, uma das coisas que marcou é que é uma história acessível, né? Uma linguagem acessível, com personagens comuns também, mas que e ela pegou um tema que é bastante impactante, né? E Uhum, para apresentar para um público que talvez não vivesse essa realidade, não conhecesse, uhum, né, relacionamento abusivo, não tenha passado por isso, não tem ninguém que passou por isso na família. Mas assim, ela apresentou para um público mais acessível um assunto muito importante, né? Eu acho que isso também fez tão marcante, né? é. Assim, no caso da Isso história. foi, em resumo, assim, da história, isso foi muito bem. Ela explorou isso, né? Das formas, das formas estratégicas, né?
para que ficasse no pensamento das pessoas, né? Uhum. Para que fizesse a pessoa a adotar comportamentos que muitas vezes ela não tinha antes, né? Perceber coisas que ela não percebia, né? E é exatamente isso que você falou, né? Que às vezes a pessoa, às vezes pode não ter tanto impacto para a pessoa que está acostumada a esse tipo de abordagem, né? A ler literatura que falam sobre isso, mas o importante dela é que ela alcançou pessoas que não paravam muito para refletir, né? Sobre um tema que é tão problemático que é a violência contra a mulher. Isso. A pessoa chegou querendo ler um romance e acabou mergulhando, né, de cabeça e Isso, entendendo um pouco sobre um tema muito forte, né? É uma pessoa. Coisa que a pessoa exatamente. não espera, geralmente, né? Ver uma capa bonita, né? Uma coisa que não estava esperando. Eu acho isso legal, porque foi uma forma de impactar e chamar as pessoas, né? Apresentar às pessoas o tema, né? Isso é muito bem diferente se parar para pensar, né? Sim. Sim, e uma coisa, assim, já que a gente está falando nas histórias e no porquê que as histórias marcam na literatura, tanto individual para cada um, quanto no inconsciente coletivo, eu, eu vou falar aqui uma coisa que pode soar um pouco polêmica, mas que eu acho interessante trazer a reflexão e eu vou trazer junto alguns exemplos disso, até algumas questões, até algumas adaptações cinematográficas. Que, que às vezes uma coisa que eu já vi muito acontecer é pegar histórias, assim, ler histórias que o enredo é muito parecido, né, com um livro e outro, ou com um determinado filme que a gente consegue entender a referência. Mas isso não é ruim. E isso não implica que a história seja ruim. Muito pelo contrário, as histórias são excelentes, as histórias são muito boas. Mas eu acho que ela foge um pouco nessa questão de identidade e de marca e de comunicação. Eu vou citar, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, né? Um exemplo que eu pensei em trazer para a live hoje. Quem lembra, né, dessa época? Nossa, quando eu dou esses exemplos aqui, eu vejo, meu Deus do céu, o tempo tá passando. Que quando lançou o filme Meninas Malvadas, né? Que virou uma febre, muita gente falava sobre esse filme. E esse filme também foi muito estudado, né? Foi parar em debates de psicologia. E realmente é uma história de entretenimento, é uma história, a certo ponto, ela é bem divertida, ela é engraçada. A princípio, né? A princípio é uma história leve, mas aí depois a questão é o que veio, é o que vem em seguida, né? Porque tá certo, né? Virou a referência, muitas pessoas assistem, tal, virou aquela coisa. E aí pare para pensar quantos filmes foram feitos depois, baseado assim, ou inspirado na história, ou para causar um efeito semelhante, né? Entraram assim na onda como fosse assim o hype do momento. Aí começaram, queriam produzir filmes semelhantes, mas olha só olha só, observe só essa questão, que se eu te perguntar agora, que é, quais os filmes, né, para citar pelo menos dois filmes que fizeram depois do lançamento desse filme, com uma temática muito parecida, provavelmente não vai, ninguém vai saber responder. Mas com certeza vão dizer, ah, não, fizeram muitos filmes com essa mesma pegada. Mas na hora de falar para citar, cite pelo menos um, ou cite pelo menos dois ou três filmes que foram feitos, a pessoa não se lembra, né? Cai ao esquecimento. E aí, e por que isso acontece? Porque não teve esse, esse ponto de essa preocupação em originar a identidade
né, naquele caso cinematográfica, e também não teve não teve assim esse cuidado com a questão de marcar, né, de impactar, né, o telespectador a ponto de ele lembrar do filme depois, ou dele indicar o filme para alguém, ou dele selecionar outras pessoas para verem o filme mais tarde. E os filmes, assim, pelo menos os que eu vi, os que eu lembro assim que eu vi, foram muito bons. Mas assim, fugiram da memória. E quando eu olho para a literatura, eu vejo eu vejo uma coisa muito parecida. Outro exemplo que eu vou dar é o Drácula. O próprio Drácula, né? Quantos livros foram feitos até mesmo para falar do próprio Drácula, né? O Coppola, se não me engano foi Coppola. O Coppola fez a adaptação cinematográfica de Drácula, aquela adaptação mais romântica do Drácula, né? Que explorou o lado mais romântico do Drácula, que eu achei genial, essa percepção que ele teve. Mas também fizeram, depois da adaptação de Coppola, fizeram vários outros filmes tentando inserir o Drácula, jogar o Drácula, adaptar o Drácula para alguma outra coisa que, de novo, não quer dizer que foram trabalhos ruins, mas que fugiram, sabe? Um pouquinho da essência, da essência da arte, é isso. A história que marca é aquela que tem a arte em essência. Ó, aqui a pessoa, o ator Thales Emanuel falou que Meninas Malvadas é provavelmente inspirado em Heathers, em 1988, Então, ficando mais conhecido que sua inspiração. Aí já não é do... Assim, já não é da minha época, né? Eu peguei realmente a fase, assim, quando estava estreando, assim, Meninas Malvadas. Eu acho que eu cheguei até peguei eu Meninas pensei Malvadas em cartaz. também que Meninas Malvadas também, ela tem um pouco também de uma coisa que eles chamam também, esses críticos de cinema, de estereótipo da mulher loira malvada, né? E Sim, assim, eu acho que Meninas Malvadas, Heathers, depois Meninas Malvadas, abriu um caminho muito grande para a garota popular loira da escola malvada, né? Aparecer. E mesmo sendo um estereótipo tão marcante, né, e legal, assim, a gente acaba ficando até um pouco, tipo, a Sharpay do High School Musical também, a gente acaba ficando um pouco com raiva ou impactada pela confiança que elas têm, acaba né? ficando saturado, né? Isso Acaba aí, mas só pra um gente, saturamento. isso aí, mas eu acho até que uma coisa fácil, né, assim, é, de você se surpreender, né? Com a garota loura malvada, assim, de você gostar, de você comprar, é uma coisa fácil de você comprar, Uhum. mas para você ver quantas, você pode contar nos dedos quantas realmente fizeram impacto, né? A Sharpay do High School Musical, a Regina George, olha, não consigo lembrar, você vê, eu não consigo lembrar de muitas, Exatamente, mas é uma persona bem exatamente. forte, né? Engraçado, né? É. E realmente cada um dá o tom, né, para a narrativa, para ela ser inesquecível mesmo, né? Uhum. E sabe uma coisa que tem de. Agora que a gente está falando nesse filme específico, outro elemento que teve para deixar essa história marcante é que o script dele, o roteiro, ele foi escrito pela professora do filme Meninas Malvadas. Isso aí, com a Tina Fey. Isso foi escrito por ela. Então, assim, a mulher fazia um papel também meio estereotipado da professora do ensino médio, né? Dizem que ela até se baseou num livro, não é? Tipo um manual sobre adolescentes, né, no Sim, colegial. sim, ela se baseou no livro e também se baseou um pouco na vida dela, né? E aí, por ela ter colocado esse lado emocional dela, essa referência que ela tinha, é o que também impactou a obra, sabe? Que fez ela ser reconhecida, fez ela ficar diferente. Abre
essa discussão, né? Será que uma obra também, para ela ser impactante também, ela é escrita de forma que o autor coloque a essência dele, né? Quanto mais o autor Isso, colocar a sua essência, né? Não estou falando de toda a verdade da sua realidade, mas a tua essência, o teu jeito de ver o mundo, né? E não tentar copiar uma fórmula, mas por mais básico que exatamente. seja, por mais básico que seja a narrativa, colocar o teu, a tua essência, eu acho que já transforma mesmo, né? Faz bastante diferença, né? Exatamente. Esse é o segredo. Porque cada um é único, né? Cada um tem um ponto de vista, né? E, gente, falando da Colleen Hoover até, né? Uma das coisas que ela fala no final do livro, né? Que é uma história que ela baseou também em coisas que ela viveu, né? Da mãe dela, do relacionamento que a mãe dela teve. Então Algumas já é cenas outra coisa. foram realmente coisas que ela viu acontecer com a mãe dela, né? Que ela colocou na pele de Lily. É Uhum. Lily, né? O nome? Acho que é Lily, Lily Bloom. Exatamente. O grande segredo é exatamente esse, né? Fazer uma conexão com a sua essência como ser humano, sabe? A sua essência como pessoa e trazer isso à obra, porque é claro que usar fórmulas às vezes pode ser uma estratégia muito eficiente, mas eu, eu vejo assim que, assim, na literatura também, mas em muitas formas de artes também, eu percebo que muitos artistas, né, estão ficando muito presos à fórmula, né, querem, assim, surfar, quer pegar a onda, né, do hype, do momento, e ficam tão presos à fórmula, né, a alguma estratégia específica, e não trabalha muito o próprio autodesenvolvimento, né. Às vezes, o, às vezes o gatilho para que você tenha essa conexão com si mesmo é justamente é justamente esse de, de se considerar como uma referência, né? Principalmente como quando envolve questões de sentimentos, quando envolve questões de emoções e de percepções, né? E como você falou, né? Não só quando não. Gente, branco de novo. Peraí. E não apenas se fixar numa estratégia específica, porque é claro que você precisa pensar no público. Quando a gente faz uma aula de escrita criativa, geralmente o professor fala, não é? Escreva também sobre o que você conhece, também sobre a tua verdade de mundo também, né? Além de tudo, né? Lógico que a gente tem que ser criativo, é óbvio, né? Porque uma história é uma ficção, uma narrativa, não é uma obra, ai, meu Deus do céu, biográfica, isso. Mas escrever a tua verdade, né? Também, assim, é mais importante, soa mais verdadeiro e as pessoas sentem, né? Uhum. Um exemplo também, né? Não sei se você já estudou sobre as irmãs Bronte, né? Que Bem superficial pro meu gosto, mas sim. geralmente as pessoas elas até ficam chocadas um pouco como que mulheres naquela época poderiam escrever dessa forma, né? E sendo que elas não tinham realmente muito contato com coisas como homens coléricos, brigas de bar, apostas, Uhum. coisas que realmente elas não tinham contato, mas elas cresceram podendo ler folhetins de notícias, né? Então, assim, engraçado que não deixa de ser, apesar de elas não terem essa vivência, não deixa de ser coisas que uma visão que elas tinham sobre o mundo, que elas achavam que era forte, que era errado, que era certo, e elas tentavam passar nos livros, né? E isso também é muito importante. Assim como também em alguns livros, quando elas falam sobre igual o Jane Eyre, né? Sobre você ser tutor de uma criança, que foram coisas que elas tentaram abrir uma escola, né? Algumas foram governantas também. Então, assim, elas inventaram uma narrativa, mas colocaram um pouco também da vivência, de coisas que elas viram, que elas estudaram. Então, assim, que elas sentiram, né, mesmo na pele. Então, achei assim, chega a ser até um
atemporal, né? Agora eu não estou me Uhum. lembrando agora o livro da Anne, agora eu não sei qual é o nome. Rice? Não, da Anne Bronte, Ah, tá. é um que não é muito conhecido, que chega a ser até um pouco monótono de ler. E assim, tem coisas que ela fala no livro que conversa com a gente agora, assim, entendeu? Na nossa época, a gente lê, a gente pensa, nossa, eu sinto isso, eu já passei por isso, exatamente numa situação de emprego, de trabalho. E é É, engraçado que a literatura, né, quando é verdadeira, causa esse sentimento, e não importa o século, né, vai causar esse exatamente. sentimento. Outra característica daquela narrativa marcante, da obra marcante, é isso, a temporalidade. De uma forma que a pessoa não importa qual a idade que tenha, ou não importa se lerem o teu livro depois de 4 ou 5 gerações, mas mesmo assim causar, valer para qualquer época, porque causar os mesmos sentimentos, né? As mesmas angústias, as mesmas dúvidas, os conflitos internos, as questões psíquicas, né? Exatamente. E para trabalhar com uma coisa temporal, não tem como escapar de trabalhar com os próprios sentimentos, com as sensações, que nem a Rani falou, mulheres se comunicando através do tempo. É isso aí, Rani. É isso O aí. nome do livro é Agnes Grey, lembrei. Ah, Agnes, já anotem, viu, gente? então, realmente, assim, você consegue sentir na experiência, você se identifica com a maioria das coisas, mas com quem trabalha com educação, com quem é cuidador de criança, né? Assim, olha só, engraçado, né? Quanto diferença de tempo tem entre as nossas gerações e a gente consegue ainda se comunicar, né? Assim, compreender. Com certeza. Por isso que são autores que são estudados em universidades, que são referências para tantas coisas, né? E são estudados assim não em curso, né? Não necessariamente em curso de letras, em curso de literatura, mas em psicologia, né? Em comunicação, em tantas coisas, né? E o quanto que isso é mágico. Sim, ó, a Angélica deu outro exemplo, Fernando Pessoa, também atemporal. É, mesmo. Muitas coisas que. A maioria, assim, das coisas que eu leio de Edgar Allan Poe também são atemporais, porque ele explora muito, né, Lógico também. os conflitos, né, internos do personagem. E, Lisa, eu queria te perguntar, assim, o que você teria a dizer sobre a importância dos elementos da narrativa também, né? Fugindo um pouco desse tópico, mas o mesmo assunto da escrita marcante, né? Sobre os elementos da narrativa, né? O que torna a, a narrativa impactante, né? Para não fugir, sabe? Para não fugir exatamente dessa essência que a gente está falando. Eu não sei se o conflito ele entra nos elementos, não, né? Quais são os elementos? É, o que eu sei, assim, né, o que eu dei, tava até esses dias dando uma olhada, né, pra, pra, pra estudar mais, estudar mais sobre a construção da conjuntura literária, né, toda, que é trabalhar a questão do tempo, do Sim. espaço, dos personagens, né? Esses personagens, eles precisam se locomover nesse espaço-tempo, né? E se eu não, se eu não me engano, o conflito, está neles. Posso até, aí eu já não Eu até tenho. fiquei em dúvida também, mas tem, né, Uhum. os elementos da narrativa, mas assim, mas entrando mesmo assim nesse assunto, eu acho que eu não sei se o conflito está entre os elementos, mas ele é uma coisa muito importante, né, Sara, assim, para ter uma movimentação na história, né? Sim, Assim, para tem que acontecer, precisa que ter ter esse movimento, né? uma quebra de rotina, uma quebra na rotina do personagem para começar uma história, né? Uhum. Não tem aqui, mas eu acho que assim, uma das coisas mais importantes, não sei se você concorda, né? Uma das coisas mais importantes
Porque para a construção de um livro, se for uma construção de um episódio, até um episódio também, ele pode ter um conflito. Mas um episódio de uma série, geralmente é mais fácil a gente passar a rotina, coisas que vão acontecendo, né? E desenvolvendo o personagem. Mas quando é uma história completa, eu acho que se não tiver um motivo, né, para o personagem correr atrás do objetivo dele, uma quebra na rotina, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? E precisa, né, desse objetivo, da jornada em busca desse objetivo, ainda que esse objetivo esteja de forma inconsciente, que não esteja claro, né? Ainda que o personagem entre em conflito com si mesmo e diga que não tem objetivo, mas a gente sabe que na verdade ele tem, senão ele não estaria apontando aquilo. E às vezes até é um desafio para o próprio leitor identificar esse objetivo dele. Mas a questão desse conflito é essencial, né? É uma questão elementar, essa de buscar o seu propósito, né? O seu objetivo. E que esteja, né? E que esse objetivo esteja alinhado a uma trajetória de vida dele, né? A todo um passado dele. Então, explorar também o passado, né? Coisas que aconteceram com ele, coisas que impactaram, seja positivamente, seja negativamente, coisas que o deixam em estado de complexidade, né? Esse passado precisa ser explorado do personagem de forma que esteja alinhada à sua trama. Você concorda? Eu concordo, assim, ajuda a complexidade para o personagem, porque é mais fácil das pessoas elas se identificarem e também se pegarem mais próxima daquela narrativa do personagem quando ela conhece ele como uma pessoa do teu convívio, né? Exatamente. Exemplo, A você está lendo uma história e tem um personagem, mas você não sentiu verdade dele, você não conhece qual é, não conhece nada sobre a vida dele, assim. Eu acho que é mais fácil a gente se apegar quando a gente sabe se ele teve pai, se ele teve mãe, se aconteceu alguma coisa na vida dele, como foi a infância. Eu acho que é mais fácil de dar complexidade e a gente se identificar, a gente gostar mais de uma narrativa quando a gente consegue ver verdade no personagem, né? E isso já é construção, né? Porque isso é uma coisa que intriga, né? É uma coisa que prende o leitor. É muito estranho quando começa uma narrativa, quando abre um capítulo, aí o personagem simplesmente só tá lá, sabe? E não foram exploradas as motivações dele estar naquele espaço-tempo, vamos dizer assim, e não ter nenhuma percepção, né? Não ter nenhum um relato, né, das cognições dele acerca daquilo. E isso a gente explora trabalhando toda a história dele para que você o veja como uma pessoa, para que você quase o veja, né, como uma pessoa real, uma pessoa que está ali contando a história para você, né, ou faz você associar a história de alguém que você conhece, né, que passou Por isso por que é isso. tão importante a gente se empenhar na construção do personagem. Não só na Muito. narrativa, né? A gente fez toda a estrutura da narrativa, os capítulos, os conflitos, o que vai acontecer, como é que vai ser cada arco. Mas se você não conhece o teu personagem, como é que você vai saber como ele vai agir em cada momento, né? Quando algum conflito, quando algum segredo aparecer, quando alguma reviravolta. Você não conhece, você não sabe o que ele faria, né? Então, assim, antes de tudo, melhor conhecer o teu personagem, né? Eu acho que é muito importante. Finge que o personagem é um amigo imaginário seu. Isso aí. O que ele Tadinho, gosta me de dei fazer, agora. né? Qual a música favorita dele? Onde ele mora, né? Onde ele mora? Onde o Os personagem elementos da ficha técnica, né? O Uhum. passado. É importante que a pessoa, quando ela descreve o personagem, ela o insere naquele contexto, ela não esteja presa a movimentos mecânicos, né? Para que ele não fica parecendo um robô, sabe? Só agindo a determinadas coisas sem explorar a questão emocional. Isso aí, trabalha
área de pesquisa, né? Se o personagem é uma pessoa engraçada, como uma pessoa engraçada agiria, né? Mesmo que a gente não seja, mas por algum motivo aquele personagem é engraçado. Como uma pessoa engraçada agiria em tal momento? Ela agiria do mesmo jeito que uma pessoa que, né, que é carrancuda, que tá triste, que tá deprimida? Como, né? Inclusive, isso é um elemento, isso também é uma outra coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Que é mesmo quando a gente não conhece a realidade dos personagens que a gente está criando, que a gente quer fugir um pouco da nossa percepção e explorar um outro tema, outra coisa, é sempre importante que a gente conheça um pouco mais sobre aquilo, né? Que a gente experiencie essas coisas, né? Que a gente vá para esses o seu personagem frequenta um lugar que você colocou para frequentar um tipo de lugar que você nunca frequentou. Vá uma vez, né? Nesse ambiente, se puder, claro que a gente tem as nossas limitações, mas frequente, né? Esse Escrita é pesquisa, espaço. né? Escrita é Escrita pesquisa. é pesquisa, totalmente, totalmente. E aí, principalmente você precisa trabalhar e explorar quando você quer criar um personagem completamente diferente de você. Né? Isso aí. É uma pesquisa de campo que você faz. Porque os personagens, apesar de ter um pouco da essência, né? Não somos nós. Só podem ser como filhos, mas não somos nós. As pessoas até às vezes confundem, né? Acho que não sei onde eu vi um debate de que alguém estava desacreditando da imaginação de escritoras mulheres e vinham com uma conversa sempre de que as histórias são sempre. As pessoas confundem, acham que sempre o personagem é sempre elas. Os personagens Ah, são sim. sempre elas. Tipo assim, meio que desacreditando da nossa capacidade de ser criativo. Quando a gente fala que o personagem ele tem essência, não quer dizer que ele é a gente, né? Não. Não somos nós que estamos falando, nós que estamos agindo. O vilão não é o que a gente pensa, não é a visão que a gente tem do mundo quando tem Claro. não uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Legal, importante pontuar, né? Que só porque a gente tem a nossa visão, o livro não quer dizer somos nós, os personagens somos nós, né? Com certeza, nossa, e é impressionante que tem muita gente que pensa isso, né? Que 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 pensa assim que o personagem é sempre a escritora, é sempre a mulher, e isso às vezes chega a ser um perdão da expressão muito irritante. Mas eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo do meu livro do Mundo por Francine B. Quando eu decidi criar a Francine, eu pensei em criar uma personagem exatamente oposta às coisas que eu era, sabe? Gostar de coisas totalmente diferentes do que eu gosto, né? Ter, eu acho que isso já é mais difícil, né? Ter um pensamento muito diferente, né? Isso já é mais difícil, mas assim, ter hábitos assim que eu não tenho e não teria a mínima chance também de ter esses tipos de hábito. Mas a questão é, para eu criar uma personagem, até mesmo para ela ser contrária a mim, eu preciso me conhecer. Uhum. Porque eu tenho que saber exatamente o que eu gosto para poder escrever uma personagem contrária a mim, que não gosta dos tipos de coisa que eu gosto de fazer, sabe? Então é muito importante a gente sempre se estudar, sempre fazer literatura é um processo também de autoconhecimento, é um processo de terapia, é um processo em que você enfrenta o seu passado, em que você enfrenta os seus pesadelos, você enfrenta a solidão, né? Então, é uma comunicação introspectiva e é uma comunicação, melhor dizendo, intrapessoal, né? E falando em livros, em histórias marcantes, Lisa, eu queria que você falasse para o pessoal aqui que está assistindo a gente sobre um pouquinho assim sobre os seus livros, onde a gente pode adquirir eles,
né? Ou se pode ter alguma maneira de adquirir direto contigo. Fale. Os meus livros são três, né, no momento. São, né, publicados, assim, de forma independente, no caso, mas são três livros. O Tempo que Desperdiçamos, O Seu Nome e O que Te Mata Nesta Vida. Eu não Todos sei. eles têm três. Todos eles são livros que abordam amadurecimento, como eu já falei, transtornos psicológicos, mas assim, e também são focados também na vida real. E os finais são sempre coisas que não chegam a ser decepcionantes, mas eu gosto de falar que os finais dos meus livros é feliz dependendo do ponto de vista da pessoa. Porque o final feliz é um ponto de vista. Só porque tal personagem não ficou junto, não é um final feliz? Não Né? vou dizer que não seja um final feliz. Pode ser feliz em outros aspectos, né? É que a gente fica muito preso no conto de fadas da Disney, viveram felizes para sempre, o casal junto, né? E Atos tal, não têm né? consequências, né? Tudo termina muito bem. E É, nos meus livros, sempre os finais, eles são o ponto de vista de quem está lendo se é feliz ou não. E atos têm consequências, pessoas podem se amar, mas não são feitos para ficar juntos. Então, assim, eu gosto de escrever dramas realistas, que falam de pessoas bem comuns são e maravilhosos os que seus livros. conversam com as pessoas, né? E se você for ler os meus livros, vocês vão ver muito isso. Não que vão se decepcionar, mas esperem, né? Conversas, né? Que os personagens e a narrativa conversem com vocês. Estão todos disponíveis na Amazon em formato de e-book, mas na Uniclap nós só temos O Tempo que Desperdiçamos e Mata Nesta Vida e O Tempo que Desperdiçamos. Eu já vou adiantar que está lindo. Eu fiz uma diagramação e ele é todo ilustrado, tem diagramação, revisão da Lunas Editorial também, se vocês quiserem seguir. E é um trabalho lindo, é um livro lindo, assim. Quem quiser dar uma olhadinha depois, não tá na minha bio do meu Instagram. E é um livro muito, 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 muito legal, muito especial. E eu acho que é até o mais leve dos que eu já escrevi, assim, mas também tenta passar a mesma coisa. Finais são ponto de vista, né? Só não é o que a gente espera, não é o que a gente consegue refletir, né? O quão bom ou benéfico pode ser. E também tento passar sempre uma mensagem, né? Através de arcos narrativos bem fortes, assim, de histórias que vão te deixar um pouco tristes ou felizes, dependendo do momento que você está na sua vida. Você Mas vai te fazer vai sentir refletir, né? tudo. Lendo uma história da Lisa, gente, eu adianto que você vai sentir tudo, tudo que o personagem sente do início ao fim, porque ela tem uma coisa, ela tem um poder assim de. É um feitiço isso que você faz, de fazer é, a, a pessoa realmente ter uma empatia muito grande pelo personagem, fazer a pessoa sentir na pele aquelas emoções, aquelas sensações. E uma outra observação que eu quero fazer aqui é que os seus livros são maravilhosos. E vocês Gente, é também. sério. Eu li esses 3 livros da Lisa que ela falou aqui para vocês. E são histórias, assim, emocionantes, que existem conflitos que há conflitos, muitos deles que são inerentes, né, à existência humana. E assim, você conhece os personagens da Lisa, eles são quase palpáveis, sabe? Você consegue até imaginar o cheiro deles, sabe? De tão presentes que eles são, de tão característicos, de tão únicos. E por isso que eu sempre indico os livros da Lisa, sempre indico a literatura da Lisa, porque é um tipo de livro que dá gosto em ler, sabe? Que você Obrigada. fica horas só contemplando, sabe, toda a construção narrativa que você faz e que os contextos bem explicadinhos nos quais você insere os seus personagens.
recíproco também, sinto, você sabe que eu gosto muito de O Mundo por Francine B, né? É muito bom, assim. É o tipo de livro que você fica irritado com a Francine, mas depois você começa a entender ela e você começa a se ver e você se questiona e questiona a Francine. Sim, São muitas emoções, né? Do início ao fim, assim. E a gente não espera as coisas que vão acontecer, porque são tão realistas também, né? Tão dia a dia que a gente se pega sem acreditar, né? O que aquilo realmente aconteceu, o que vai acontecer. E eu gosto dessa pegada, dessas coisas, tanto para leitura quanto para escrever também. Que a gente estava falando sobre o personagem. Só porque o personagem tem a nossa visão, não quer dizer que é a gente, né? Deixar até pontuar aqui que eu fiz um post falando que o livro Seu Nome ele era um pouco baseado na minha adolescência. E muitas não pessoas acredito. leram e vieram me perguntar e me falar: eu sinto muito por você ter passado por tudo aquilo. E, gente, é baseado. Eu já pontuei exatamente o que foi baseado. Não quer dizer que eu passei por aquilo. É, O que foi baseado foi em experiências de adolescência, mas a personagem não sou eu, assim. Ela realmente é aquilo que você falou. Eu tentei fazer totalmente o oposto de mim, né? Baseado nas minhas experiências, mas não sou eu. e é Até. aquela coisa, aquele assunto de novo, você se, mesmo sendo uma personagem contrária a você, você se baseia em você. Porque você precisa se basear em você para criar uma personagem contrária. Porque se você não está usando você como você mesmo como referência, como estudo, como é que você vai criar uma personagem oposta? Não, mas quando é uma personagem mulher, né? Quem mais vai saber o que é ser uma mulher, né? Do que uma Uhum. mulher mesmo que está escrevendo, né? Exatamente. Também. O Eduardo fez um comentário aqui que tem uma escrita incrível, uma veia poética maravilhosa. Eu descrevi muito bem a qualidade literária da Lisa. A gente tenta, né? É um trabalho muito árduo, assim, quem vê o resultado final, né? Ou até vê erros, né? Que a gente tem vários erros que a gente consegue deixar escapar. Quem vê o resultado final não vê o quanto foi árduo para o escritor. Pesquisa, ficha de personagem, esqueleto do enredo, tudo que a gente faz, né? Horas e horas, até tarde, lendo e relendo, e mudando, e arrumando, e trocando de lugar. Não vê quanto que é custoso, né? Quanto que custa pra gente. É muito trabalhoso, é muito difícil. Por isso, gente, assim, valorizem sempre os escritores, porque não é fácil. Não é fácil, né? É assim como tudo isso que a Lisa falou, é muito trabalhoso. A gente precisa entrar num estado de complexidade de nós mesmos muito, muito difíceis, né? São estágios que a gente passa que alguns não são nada fáceis assim de lidar, que exigem muito de nós. E falta tudo, E às vezes tem que estar preparado para faltar tudo, faltar criatividade, faltar dinheiro para revisar, faltar imaginação, tem que estar preparado para tudo, faltar sentimento que está precisando naquela cena. Às vezes a gente tem que esperar semanas para sentir, né, exatamente o que a gente tem que passar no livro, senão fica superficial. É, não tem que estar preparado para tudo, é muito custoso, mas é bom, né? O resultado é muito bom. Ai, esse orgulho. gente, a gente, vamos abrir para as perguntas que fizeram, que mandaram nos seus stories, Lisa. Eu vou te fazer. é, Qual que você quer Eu responder? separei algumas aqui. Opa, deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. Só um minuto. Aqui, já achei. A gente separou aqui algumas perguntas para a gente responder. E é isso. Agora, como a nossa live está se encaminhando para o final, eu vou selecionar algumas. Eu estou aqui com algumas delas, né, que a Lisa me mandou. E a primeira a primeira pergunta que o ator Thales Emanuel fez é se você já se emocionou muito ao escrever. Eu sim, Já. eu me emocionei muito. Já teve partes assim que
que eu literalmente, eu chorei escrevendo. Eu chorei escrevendo, né? E isso teve muito em Um Mundo por Francine Bay, inclusive. Que foi um livro, assim, da metade pro... Assim, no meio da metade, assim, pro final, foi escrito com lágrimas, eu digo. Porque eu realmente me emocionei muito. E você? Olha, eu acho que eu escrevo com muita emoção, mas eu acho que o que me deixou talvez um pouco assim mais conectada, talvez porque o tempo que desperdiçamos eu acho que foi bem difícil, porque primeiro que eu não sou um homem, né? E ele é um personagem homem, e o narrador tem um narrador dentro da história contando a história de outra pessoa, né? Uhum. Então, assim, se colocar em uma das situações que eles vivem, né? Tanto assim, são bem fortes, né? Porque todos os personagens são muito fortes e são muito errados, então eu acho que não chorar, mas acho que um pouco de ansiedade, ficar nervoso, né? Ficar nervosa, porque a gente sabe que o personagem é vivo, né? Então, assim, tem caminhos na narrativa, as pessoas não acreditam, mas tem caminhos dentro da nossa narrativa que os personagens eles tomam praticamente sozinhos, né? Que a gente até quer mudar, a gente não quer que seja daquela forma, mas tudo culmina para ser daquele jeito, para terminar daquele jeito, para aquela fala acontecer. Então, é assim, não só chorar, mas sentir várias emoções, assim, né, que as pessoas podem imaginar, a gente sente, né, junto. Mais ou menos isso. Com certeza. Às vezes a gente se planeja certinho, não, aqui nesse capítulo vai acontecer isso, isso e isso, mas aí quando a gente aplica na prática, não é isso que acontece, justamente por isso. O personagem ele cria uma identidade, uma personalidade tão forte que às vezes não deixa você escrever exatamente aquilo que você planejou. A história, como você falou, vai tomando outras proporções, vai tomando outros rumos que Aquilo você que a não gente espera. conversou, né? A gente tem que conhecer o personagem. A gente planejou de um jeito, mas o personagem ele tem a personalidade, não condiz com aquilo que a gente com aquilo que a gente planejou. Então, lá vai outra pesquisa, né? O que precisa, né? O que esse personagem faria e que às vezes foge completamente do que a gente do planejado, né? Isso é muito engraçado. Então, a gente É, sente raiva, sente amor, sente tristeza, a gente sente é, tudo, né? a gente sente raiva, mas a gente também sente um êxtase, sabe? É, ao mesmo tempo muito gratificante. É, você quer ler uma outra pergunta ou quer Essa que eu leia outra? aqui eu esqueci de anotar quem fez, mas você acha que a sua escrita amadureceu? Ah, sempre, gente. Com certeza. E acho que ainda tem muito a amadurecer. Eu acho que isso é, é com todo, eu ia falar profissional, mas não precisa nem ser profissional, né? Qualquer pessoa, ela exerce alguma coisa, ela vai evoluindo, ela vai progredindo, ela vai aprendendo mais, né? Ela vai amadurecendo, ela mesma vai amadurecendo, ela vai abrindo mais a cabeça para outras coisas. Então, sim, com certeza, e ainda tem muito a amadurecer e ainda vai amadurecer mais. E pode ser que eu tenha, aos 40 anos, eu ache, eu vejo assim o que eu escrevi aos 27, pense, putz, que imaturo, né? Porque tá sujeito a acontecer, né? Porque é o ciclo natural da vida mesmo. E o Isso que aí você... também acho. Eu acho que sim também. Quanto mais a gente lê também, a gente pratica, né? A gente vive. Eu acho que a escrita evolui junto com a gente, né? Amadurece junto com a gente. Então, eu acho que nenhum livro vai ser igual por conta disso, né? Pode ter a Exatamente. mesma técnica de escrita, mas eu acho que nunca vai ser igual Não, nesse sentido. Porque a gente nunca é o mesmo, na verdade. A gente passa por muita transformação na vida, né? Então, a gente sempre vai. A história vai se transformar como a gente, né? Vai crescer e vai amadurecer. isso mesmo. É isso aí. Aí a Trago Ponto Livros também perguntou como você inicia seu processo de criação barra escrita. Eu normalmente, né, no meu caso, primeira coisa, eu tento harmonizar o ambiente, né? Então faço primeiro todo um trabalho interno antes e eu tento entrar na atmosfera daquela história, eu seleciono uma música, né, que
combine com aquela atmosfera, né? Com aquele ambiente. E a partir daí vou entrando num processo de sintonia e começo a escrever. Normalmente assim funciona para mim, lembrando que isso também pode ser muito individual, né, de cada um. Eu geralmente, acho que a gente falei isso, eu tenho um estalo de uma ideia na cabeça, impulsiva, e eu tenho que desenvolver, e eu vou, já corro, já faço todo o esqueleto, né, de tudo que eu tenho que fazer. E a minha maior preparação é o personagem, né? Como a gente estava conversando, né? Fichas e mais fichas de personagem, conhecimento do personagem e Isso. enquadrar ele dentro desse estalo, dessa ideia. Exatamente. Acho que eu faço também, boto música, crio também uma Aí você playlist, cria né? playlist, né? Ajuda Mais muito, inserção né? ainda. Ajuda muito. Tentar reconhecer Ajuda. também aspectos físicos, né? Também, né? Já listar também como o personagem seria. Acho que são coisas Olhar que ajudam. referências, né? Isso aí são coisas que ajudam muito. Sim. E E tem outra pergunta que você queira ler, Lisa? deixa eu ver aqui, tem. O autor Tales também perguntou qual bloqueio criativo mais atrapalha. É mais complicado, porque quando eu penso bloqueio, já ia falar errado. Quando eu penso em bloqueio criativo, eu não penso em elementos, geralmente. Eu penso no geral, sabe? O bloqueio criativo, que a origem dele pode ser por diversas formas, mas independente do que seja, se está freando a dar continuidade na sua criação, você já está com bloqueio. Talvez isso possa ser até um defeito meu, de eu não ver exatamente o bloqueio específico, né? Mas eu ver tudo como um bloqueio como um todo, né? Mas agora que teve essa pergunta, eu vou tentar até identificar mais, né? Porque quando a gente identifica uma coisa específica que está causando aquele bloqueio, é mais fácil da gente sair, né, desse bloqueio. Uhum. Não olhar, ter uma visão mais genérica. Você acha Eu assim também também? não identifico qual é o bloqueio, mas eu sei que eu realmente passo por isso e tento, nem que seja parar tudo, né? E olhar para uma parede e tentar anotar o máximo de ideias malucas que surgem na cabeça, porque eu acho que quando o bloqueio vem, eu acho que é muito, muito difícil, né? Administrar ele, Sim. saber de onde ele vem, né? Eu não consigo, sim, saber. É bem difícil. Muito difícil, é difícil compreender e difícil mandar ele embora, né? E difícil de aceitar, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente não quer aceitar, né? A Pois é, gente porque fala estava assim, tudo bora. fluindo tão bem e de repente, pá, não sei o que fazer. Não sei o que escrever, não sei o que pode acontecer. Nem toda ficha de personagem, nem todo padrão de estrutura narrativa, nada, né, ajuda quando o bloqueio isso surge. Exatamente, porque seja o que for que motivou o bloqueio, por mais específica que seja a coisa, acaba afetando tudo, né? Acaba afetando tudo, exatamente. Até a forma como a gente vê a nossa própria história, né? A gente já quer mudar, já acha que não Quer tá refazer bom, tudo você tem que. de novo. Não Tem tem que coisa tudo reconstruir do novo. zero. Acho que o problema é tudo que você escreveu até agora é o problema. É, Sabe? é uma forma, é uma percepção, né? Quando a gente está com bloqueio. Tem alguma outra pergunta, Lisa, que você queira Tem, fazer? tem só o que você espera passar com os seus livros, com as suas histórias. O que você. No meu caso, é como eu falei bem no início da live, né? Eu falo muito, eu gosto de falar sobre as mulheres. Eu gosto de falar sobre as mulheres, as suas diferenças, né? As suas diversidades e, ao mesmo tempo, sobre seus conflitos, né? Sobre os problemas em comum, coisas que só quem é mulher entende, mas e mesmo quem não seja, de uma forma
quer dizer, até mesmo para quem não seja, né, uma forma de gerar uma reflexão, né, fazer a pessoa debater, ou debater consigo mesma, né, debater internamente sobre alguns comportamentos, né, que ela tem e que possam mudar e que possam melhorar, né, em relação a isso e tentar passar uma visão sobre o feminino de uma forma mais aberta, uma forma mais, um pouco mais, eu diria, carinhosa, sabe? Em alguns momentos, né? Porque em alguns momentos eu também sou meio, parece que, parece que eu tô bem revoltada, mas explorar exemplos e situações que façam as pessoas compreender, sabe? Até que vão ao limite, né? Vejo que os seus personagens eles chegam até um limite, né? Até onde ele pode, da paciência, da emoção, né? Exatamente. Então, E isso é você? legal. Eu gosto de passar que problemas, existem muitos problemas, que a vida não é perfeita, que ninguém é perfeito, ninguém, não adianta, mas que tem uma chance, né, pra gente conseguir mudar, que nunca é tarde pra gente conseguir mudar, pra gente voltar, pra gente fazer certo, mas não esperar a perfeição de ninguém, de nenhum lado, que a vida e as pessoas não são perfeitas, mas que você pode mudar, que você pode de alguma forma alcançar, né? Teu equilíbrio. Uhum. E é basicamente isso, todos os livros, né? Ninguém é perfeito, personagens imperfeitos, do início ao fim, conflitos do início ao fim, mas você pode encontrar teu equilíbrio no meio da imperfeição, né? Porque a gente não tem muito o que fazer, né? Porque é isso. Equilíbrio na É, imperfeição, equilíbrio a luz na tempestade. trabalhar a gente mesmo, já que a gente não pode mudar o outro, então a gente tem que É, trabalhar a gente é uma coisa que mesmo. é o que está no nosso controle, né? O outro ele já foge do nosso controle, né? O que está no nosso controle somos nós. E mesmo assim, É, a gente ainda né, foge do nosso controle. Imagina, né? A gente tem que controlar o outro. sim, a gente foge muito do nosso controle, com certeza. Ai, gente, assim, eu quero agora a nossa live está se encerrando, né? Eu salvei aqui, eu acho que eu salvei repetido, né? Porque algumas perguntas se repetiram aqui. E eu queria agradecer muito a sua participação, Lisa, por estar aqui debatendo comigo e incentivando junto comigo essa comunidade literária a crescer. Deixar aqui essa informação para vocês que eu tenho um canal no YouTube também que eu me dedico a falar só sobre literatura nacional e sobre estratégias, dicas e técnicas de escrita. E eu até deixei na minha bio, né, o nome do meu canal para quem tiver interesse em ver. E no mais, eu quero agradecer a todos vocês por terem participado da live, por terem interagido. Eu não consegui ler todos os comentários, né? Até para deixar a live fluir, né? A conversa fluir. Então, eu não consegui ler todos, mas eu sei que os comentários foram muito carinhosos. Obrigada, Rani. Agradeço muito, Ai, né? Você, que Rani, a fofinha. Angélica também, ao Eduardo e outras pessoas que estiveram aqui presentes, fazendo perguntas, comentando, dando exemplos, né, de obras, né? É, incrementando mais o debate, né? Fazendo acréscimos significativos na nossa conversa, no nosso debate. Eu quero agradecer muito a todos vocês. E mais uma vez a você, Elisa, por estar aqui falando dos seus livros, né? Falando da sua escrita, contando a sua trajetória. E eu acho que a mensagem final que eu quero, assim, deixar para vocês agora nessa live é sobre isso, para pensar mais sobre questões, né? Se no caso, para refletir, né? Se você está se apegando muito a uma fórmula, né? Uma estratégia muito específica e talvez seja necessário você trabalhar um pouco o seu interno também, né? Que é importante pensar
no mercado é importante, mas também não pode deixar de ter essa conexão consigo mesmo, sabe? Porque é isso que faz uma história marcante. Importante também pontuar que, independente de você ser autor independente, de você ser famoso ou não, deixar a tua marca, né? Tentar fazer o possível para fazer uma história marcante. Mas, enfim, Deixa a tua mesmo que você essência. escreva para 12 pessoas, que 50, 30 pessoas leiam, que elas leiam algo que elas sintam que vai ficar marcado, né? Que seja do fundo do teu coração e que é original, né? Do teu jeito. Sim, exatamente isso. É isso. Mais alguma observação que você queira deixar? Mais uma vez, onde conseguiu seus livros, Lisa? Os meus livros, eles estão no link da minha bio. E a maioria, todos em e-book, pela Amazon, e somente dois na Uniclap. Mas você pode tanto comprar comigo, quanto solicitar mesmo no site. E já reforçando que o tempo que desperdiçamos está todo ilustrado, está muito bonito. Ai, que lindo. Eu acho que Eu vocês vou não vão se querer uma arrepender. segunda versão, né? Que eu tenho uma versão. Né? Eu vou querer a minha segunda edição. Todas as Então. edições que você fizer desse livro, eu vou querer. Então uma gracinha. Eu acho que essa é a última, né? E assim, se eu publicar com uma editora, quero, tomara que eu consiga, assim, deixar ele do jeitinho como ele tá, porque ele tá do jeito como eu idealizei e do jeito como eu pensei que ele poderia ser, né? Da capa até o desenho final, né? O último desenho, Uhum. que é como se o Túlio tivesse deixado os desenhos, né? Então, Eu assim, estou ansiosa, estou animada. tá ótimo, né, Sara? Isso. Boa noite, pessoal. Uma excelente semana para vocês. Essa semana vai ter vídeo no YouTube também, né? Eu não tô postando tanto vídeo com tanta frequência, mas essa semana já aviso que vai ter. E é isso, continue me acompanhando. Sigam a Lisa, que é a senhorita Mariposa, né? Senhorita Mariposa, gente, é só sigam a Lisa, acompanhem a Lisa, ela faz conteúdos incríveis, ela tá sempre ensinando no Instagram dela, ela tá sempre com dicas, ela tá sempre com indicações maravilhosas, então recomendo que vocês a sigam. E continuem, né, incentivando a gente, continuem por aqui, a gente tem o maior prazer em debater com vocês, em conversar com vocês e ouvir também o que vocês têm a dizer. Igualmente. Sara, teu perfil também é lindo. Você é a Gillian da minha série, como eu falo. Acho muito fofo. É isso, gente. É recíproco e estou muito feliz de ter tido esse bate-papo hoje. É isso, gente. Boa noite. Beijo, boa Gostei noite. dessa noite, o restinho da noite.